Naquela semana, na sexta-noite, nos encontramos na casa de Neville, que era um músico gospel profissional. Como ele morava sozinho e não gostava de cozinhar, achou melhor comprar algumas pizzas para o nosso jantar. Neville apresentou um assunto muito interessante, do qual eu não fazia ideia. Nem eu, nem a maioria dos que estavam presentes ali sabíamos que a Bíblia trazia profecias tão precisas como a que estudamos juntos naquela noite. A conversa começou com uma afirmação feita por Neville. Nós cristãos cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Apesar de ter sido escrita por homens, acreditamos que eles foram inspirados por Deus com as ideias que iluminaram suas mentes para registrar em forma de história, poesia, música e profecias aquilo que ele quer nos revelar. Por isso, tratamos este livro como sagrado. Gabriel perguntou: como vocês podem saber se essas pessoas que escreveram a Bíblia não criaram o texto que vocês chamam de sagrado com sua própria imaginação? Algumas das histórias parecem muito criativas e difíceis de acreditar. Neville disse: existem algumas coisas que nos dão evidência de que o texto bíblico se trata de uma inspiração. Por exemplo, o fato de que a Bíblia foi escrita por 40 homens que viveram em lugares diferentes, em culturas diferentes, em épocas diferentes, num período de 1.600 anos, e mesmo assim não apresenta divergência na sua mensagem. Todos os seus escritores concordam. Não se encontra contradição. Janice perguntou: e será que durante todo este tempo, pessoas que copiavam a Bíblia não fizeram mudanças no texto, acrescentando ou excluindo parte do que foi escrito originalmente? Eu pessoalmente acredito que ela é a palavra de Deus e aceito o fato de que, apesar de ter passado tanto tempo desde que ela foi escrita e de ter havido muitas traduções diferentes, por ser ela a palavra de um Deus todo-poderoso, foi preservada por este Deus na essência de sua mensagem, até chegar às nossas mãos hoje. Além disso, descobertas recentes como os manuscritos do Mar Morto comprovaram que o texto que temos hoje é sem dúvida fiel aos originais. Sanjay fez um comentário: veja que no cristianismo vocês baseiam suas motivações e até mesmo seu estilo de vida neste livro. Não sabia que vocês acreditam que vem de Deus o que está escrito nele. Albert dirigiu-se a Neville e disse: que tal você mostrar para eles a profecia de Daniel? Neville perguntou: alguém aqui tem algum conhecimento a respeito de profecias? Eu disse: profecias na Bíblia eu não conheço, mas já ouvi dizer que Nostradamus escreveu profecias que aparentemente se cumpriram muitos anos depois de sua morte. Andy, as profecias da Bíblia são precisas e exatas. São muito diferentes das adivinhações que ouvimos na TV. Por exemplo, o nascimento de Jesus foi profetizado muitos séculos antes de acontecer. Deus revela nas profecias o futuro, muitas vezes séculos e até milênios antes de os fatos ocorrerem. Desta forma, podemos estudar a profecia e comparar com os livros de história para conferir se os fatos previstos realmente aconteceram. Desta forma, Deus prova que é todo-poderoso, conhecedor do futuro. Essa é, na minha opinião, a maior evidência da inspiração divina da Bíblia, explicou Neville. Supriya perguntou: e que profecia de Daniel é esta que o Albert mencionou? Por meio do profeta Daniel, Deus revelou a história futura, desde o tempo dele até o fim da história deste mundo. A história foi a seguinte: o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadiu Jerusalém e levou consigo, além dos utensílios de ouro e outras riquezas que encontrou no templo de Deus, os jovens mais promissores, filhos de famílias nobres, para serem treinados nas artes e no conhecimento do seu reino, para servirem como seus conselheiros pessoais. Daniel e 3 amigos seus tornaram-se escravos do rei. Depois de algum tempo, Nabucodonosor teve um sonho que o impressionou muitíssimo. Então ele mandou chamar os seus sábios, seus conselheiros, para que pudessem dar a interpretação do sonho. Na época isso era muito comum. As pessoas criam que os sonhos tinham significado e eram mensagens dos deuses. No caso, era mesmo um sonho enviado por Deus. O rei pediu a eles que interpretassem seu sonho. Como era de se esperar, os sábios pediram que o rei lhes contasse o sonho, para que eles pudessem dizer qual era o significado. O rei, sendo muito astuto, sabia que se ele lhes contasse o sonho, poderiam inventar uma interpretação qualquer e ele não teria como ter certeza de que aquele era o verdadeiro significado do seu sonho. Pediu, então,
que lhes contasse o sonho e assim creria na interpretação que eles lhe dariam. Eles disseram que isso era impossível. O rei decidiu que todos os sábios da Babilônia deveriam morrer. Daniel ficou sabendo da ordem do rei e disse a Arioque, encarregado do rei, que queria falar com Nabucodonosor. Daniel conseguiu essa audiência e pediu ao rei um tempo para que ele pudesse revelar ao rei a interpretação. O rei concedeu a Daniel um tempo. Daniel conversou com seus amigos e os 4 oraram a respeito do assunto. O mistério foi revelado a Daniel em uma visão. Ele ficou muito alegre e agradeceu a Deus. Arioque o levou a Nabucodonosor e Daniel contou ao rei tanto o sonho quanto a sua interpretação. Pessoal, vamos ler na Bíblia o sonho que o rei teve? Eu tenho aqui algumas Bíblias. Por favor, Hector, leia este texto que está marcado nesta Bíblia. Hector leu. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Obrigado, Hector. Vocês conseguem visualizar esta estátua? Sim, parece bem colorida, disse Janice. Mas qual o significado desses metais em diferentes partes do corpo? Vamos ler a interpretação que o próprio Daniel deu ao rei. Continue a leitura, por favor, Gabriel. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Obrigado pela leitura, Gabriel. É desnecessário dizer que o rei ficou profundamente impressionado, porque aquele realmente tinha sido seu sonho, e sem hesitação creu na interpretação do sonho. Agora, o que temos de fazer para confirmar esta profecia, Suprir? Você disse que podemos verificar nos livros de história os fatos correspondentes à profecia. Exato. É muito simples. Veja bem, o reino da Babilônia existiu de 608 a 539 a.C. Esta foi a cabeça de ouro. Logo depois, o reino que dominou os babilônicos foi a Medo-Pérsia, que reinou de 539 a 331 a.C. Este reino é representado pelos braços e peitos de prata.
De 331 a 168 a.C., a Grécia, conduzida originalmente por Alexandre o Grande, dominou o mundo e é representada pelos quadris de bronze. Em seguida, de 168 a.C. a 476 d.C., o Império Romano foi a maior força mundial. Com o ferro de suas lanças e espadas, dominou o mundo, assim como a profecia se referiu a ele nas pernas de ferro da estátua. Após Roma, o mundo seria dividido em 10 reinos, e depois que isso acontecesse, um último reino dominaria o mundo. No sonho do rei, o que ele viu depois disso foi uma enorme pedra que atingiu os pés da estátua e a tornou em pó. A pedra cresceu e tomou toda a terra, representando o reino de Deus, que está por vir em breve e vai permanecer para sempre. Você vê, Hector, a história política do mundo já tinha sido revelada a Nabucodonosor e a Daniel mais de 500 anos antes de Cristo. Impressionante, Al. Quer dizer que na Bíblia encontramos profecias que nos dizem o que ainda vai acontecer nos nossos dias? Perguntou Hector. Isso mesmo. Há várias outras profecias que nos mostram em detalhes o que aconteceu, está acontecendo e ainda vai acontecer, especialmente relacionado à volta de Jesus a este mundo. Como vocês mesmos viram, nessa profecia de Daniel, estamos vivendo no tempo dos pés de barro e ferro. Depois deste tempo, só nos resta o reino de Deus, que será estabelecido na volta de Jesus. Numa próxima vez, vamos estudar sobre as profecias que Jesus mesmo nos deixou, nos dizendo quais sinais estariam acontecendo no mundo para que soubéssemos que sua vinda estaria próxima. Posso já adiantar para vocês que todos eles estão acontecendo ao nosso redor neste exato momento. Albert perguntou: alguém aqui não possui uma Bíblia? Supriya disse que Sanjay e ela não tinham. Pode ser que eu tenha entre meus muitos livros, mas não saberia dizer onde está, eu disse. Sem problema. Tenho algumas para dar de presente a vocês. Quando tiverem tempo livre, leiam. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo e eu ajudarei no que puder. Muito obrigado, Al. Sofia e eu nos despedimos deles e saímos para conversar um pouco mais. Nesta época do ano, o frio já começava a ficar menos intenso em Nova York. Como não nevava mais, era agradável caminhar pelas ruas da cidade e pelos parques. Foi o que fizemos naquela noite. Sofia, você sabia de tudo aquilo que o Neville nos explicou? Sim, mas eu não saberia explicar tão bem quanto ele. Fiquei impressionado com a precisão da profecia. A Bíblia começava a ser revelada a mim como um livro sagrado e legítimo. Talvez seja mesmo digna de confiança. Qualquer semelhança com a realidade pode não ser mera coincidência.